pode deixar então. Aí só depois então você coloca no... Coloca então depois, tipo, quando você estiver com os dois, coloca um no mudo, porque senão eu vou te ouvir 2 vezes. Sim. Beleza? Então vamos lá, Beleza. vamos fazer oração. Vamos sim. Santo, 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 Deus Criador, maravilhoso, bendito e o Senhor que é eterno. Sua misericórdia dura para sempre. Sua justiça também é maravilhosa, Pai. Nós queremos humildemente agora pedir perdão pelos nossos pecados Amém, e Deus. pedir humildemente que o Senhor envie o teu Santo Espírito para estar conosco. Não somos dignos, somos falhos, mas pedimos humildemente que o teu Santo Espírito fale. Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Muito bem. 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui no mudo. Eu acho que eu já Beleza, coloquei. você já colocou. Então, olha só. Deus declarou por meio do profeta Amós que não faria nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Todas as profecias na Bíblia foram dadas ao povo de Deus com o objetivo de prepará-lo para os eventos que ainda aconteceriam e envolvê-los no cumprimento dos desígnios divinos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia mais longa da Bíblia e chega até os nossos dias. Ela traz revelações surpreendentes sobre a vinda do Messias e a conclusão do grande plano da salvação. Hoje aprenderemos quando termina o período das 2.300 tardes e manhãs, que aconteceria no final deles, né? Então, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Aí ele fala 2.300 tardes e manhãs, com Gabriel. Tá, então tá. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar agora aquele mapinha, deixa eu ver se eu acho aquele mapinha dos estudos, que eu entendo que é um estudo, esse aqui. Agora a gente não precisa, a gente não precisa de muito tchê, não. A gente já pode pegar o mais difícil, nada de desenho bonitinho e tudo mais. Deixa eu pegar aqui, ó, 2.300 tardes e manhãs gráficos. Então a gente tem aquele gráficozinho bonitinho, né, que parece aqui. Cadê? Aqui, ó. A gente tem esse gráficozinho bonitinho aqui, né? Que fala das 2.300 tardes e manhãs, e a gente tem aqui a profecia das 70 semanas, que a gente estudou. Então, a gente tem que os dois, o quê? Começam em 457 antes de Cristo. Tá? Os dois começam igual. Só que qual que é a questão? Ele quebra as 2.300 tardes e manhãs. Ele quebra, por exemplo, em 70 semanas. Ele quebra, por exemplo, em 1.260 anos. A gente vai ver tudo isso aí, tá? E no fim você tem 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos proféticos, que é o que a gente estudou. Ou seja, ele tem várias quebras. Então é por isso que eu quero trazer para você o quê? Este outro gráfico aqui, porque ele é um gráfico com mais substância, né, diria minha avó. Mais substância. Para a gente realmente poder estudar com propriedade e estudar de forma correta. Chega de papinha de neném. Agora o negócio é mais pesado. Vai engrossar o caldo agora. Vamos lá, porque a Bíblia não é só a historinha de Arca de Noé e os animais que entraram na arca, cara, entendeu? Se você quiser realmente estudar a Bíblia, tu tem que ter disposição, e a ideia aqui nossa é essa. Então vamos lá. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia mais longa. Ela traz revelações surpreendentes sobre a vinda do Messias e a conclusão do plano da salvação.
Hoje aprenderemos quando termina o período das 2.300 tardes e manhãs e o que acontecia no final dele. Então vamos lá. De acordo com a profecia, quando ocorreria a purificação do santuário? Pega aí de novo o 8:14 para mim. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Muito bem. 2.300 dias, né? Um dia é uma tarde e manhã, se a gente lembra lá de Gênesis, né? E era tarde e manhã o primeiro dia da criação, e era tarde e manhã o segundo dia da criação. Então, ele estava falando que tipo, um dia é representado também por uma tarde e uma manhã, né? Então, quando a gente fala dia, ano, a relação dia-ano em tempos proféticos, em termos proféticos, 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 dias, e 2.300 dias significa 2.300 anos. Tá? Então, isso aí acho que você já não tem mais dúvida. Certo. Já vimos em nosso último estudo que este santuário a ser purificado não era a terra, era o santuário celestial. E isso aconteceria apenas ao término do período profético. Logo, para sabermos quando terminam os 2.300 anos, basta descobrirmos quando eles começam. Para isso, estudaremos agora o capítulo 9 de Daniel. Então, vamos lá? Capítulo 9 de Daniel, versículo de 1 a 3. Lê aí. No primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor, Deus, para buscá-lo, com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. Muito bem. Olha só. Vamos ler agora o 17 e o 18. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Amém. Olha só, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém 3 vezes. Isso aí a gente estudou lá no comecinho de Daniel, né? Na primeira invasão, em 605, os príncipes foram feitos escravos e levados para a Babilônia. Entre eles estava Daniel e os amigos dele, né? A cidade de Jerusalém e o templo de Salomão foram destruídos somente na terceira invasão babilônica, tá? Que ocorre no ano 586. Vamos lá dar uma olhada em 2 Reis 25, 8, 9, lá no começo da Bíblia. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Calma aí, Samuel. 2 Reis? Isso, 2 Reis 25, 8 e 9. Ah, cara, é um prazer ver você agora navegando a Bíblia de para cima, para baixo, sabe onde é que está o Velho Testamento, Novo Testamento, profeta. Ei, assim é bom, hein, cara? Eu cheguei até aqui, cara, eu consegui, tá vendo? Tá vendo? O cara que ficava, ô Léo, isso aqui fica onde? Cara, aí eu vou te falar uma parada. Eu tenho vontade, cara, de dar estudo bíblico pra alguém. Hoje em dia eu tenho essa vontade, cara. Deus é maravilhoso, Deus vai ser... Eu tenho certeza de que você vai dar estudo bíblico, eu tenho certeza. Cara, é assim, lógico, é muita coisa que, cara, nem se compara ao teu conhecimento. Eu comecei agora, mas assim, é uma vontade que eu tenho, porque, cara, a gente vai conversando com bastante gente, a gente vê a necessidade que a pessoa tem pra...
necessidade que a pessoa tem tá em buscar a palavra, meu. E tem muita gente, cara, que assim, mas como é que eu posso acreditar na Bíblia? Quem me prova que a Bíblia tá errada, tá certa? Cara, são os argumentos que eles mesmos usam que, cara, eu quero poder dar estudo para essas pessoas e mostrar. É só tu ler aqui, ó, tá vendo? Ó, vê, pronto, sabe? Tipo, Eu falei isso pro Ednei, eu falei, Ednei, o Lucão logo, logo vai estar igual você, porque eu fiz a mesma coisa com o Ednei, né? é. Dei um estudo para ele e ele agora tá dando estudo também. Aí é legal pra E, caralho, cara. e eu falei, cara, o Lucão, cara, logo, logo vai estar dando estudo também, vamos ser nós três dando estudo, e quem, se Deus quiser, vai ser mais pessoas, mas é tudo pra honra e glória dele, né, cara? O que eu tô Amém, falando é que, cara. assim, é tão legal ver, né, tipo, A evolução, né, Léo? sim, sim, irmão, putz, louvado seja Deus, cara, louvado seja Deus. Mas vamos lá, Segundo Reis, segunda Reis 25, 8 e 9. e no quinto mês, no sétimo dia do mês, o qual é 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei de Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém. E a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. Isso, ou seja, ele arrebentou Israel, acabou Jerusalém, acabou com tudo, não sobrou nada, né? Então a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão, eles foram destruídos somente na terceira invasão babilônica que ocorreu no ano de 586, né? Se você, deixa eu ver se tem aqui é, deixa eu ver aqui, ó. Nossa, mas por que ele tá em inglês, cara? Deixa eu ver aqui, português. Por que ele tá escrevendo em inglês? Eu não sei, às vezes. Cara, enfim. Ó, olha só. Tadadadada. A primeira destruição, segundo alguns historiadores, ocorreu na terceira deportação pelos babilônicos. Olha só, confirmando a Bíblia, hein? Uhum. No ano de 586. Comandados pelo rei Nabucodonosor II. Olha só, ó, sobrou da parte da. Aqui foi na destruição pelos romanos, né? Mas você teve a primeira destruição, né? E depois você teve a destruição pelos romanos também, que também arrebentaram com a. Que arrebentaram com Jerusalém e tudo mais, que foi no ano de 70. Foi essa profecia que Jesus tinha falado quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras olhando. E o pessoal falando, nossa, mas o nosso templo é muito bonito, né? E Jesus falou assim, ó, só pra te dizer, não vai sobrar nada disso aqui. Né? Não vai sobrar nada disso aqui. Imagina, Léo, escutar isso da boca de Cristo, mano. Né? E eles Caraca, não mano. entenderam muito assim, não, porque o que acontece? Jesus fez aquela questão de aquele uso de oráculo, onde você cita uma coisa que também faz de outra coisa, que faz outra referência. Então ele falou da destruição de Jerusalém, misturando com a destruição do mundo, quando ele viria em glória. Então o pessoal ficou meio tipo assim, mano, mas fala pra gente quando que vai acontecer essas coisas. Aí foi onde ele fala, quando eu virdes, né, tal coisa, enfim. E então, né, então aqui a gente tem a história, né, confirmando o que está escrito na Bíblia. E aí, só que tem uma coisa interessante, olha só, você lembra? Não precisa ir lá, porque eu vou pegar para você. Você lembra que você leu em Daniel 9, ele diz o seguinte, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre a destruição de Jerusalém, era de 70 anos. Presta atenção! Daniel estava estudando a Bíblia. Ele estava estudando o livro de Jeremias.
O livro de Jeremias estava dando uma profecia de que Jerusalém ia ser destruída, ia ser destruída, ia ser levada, e este exílio de Jerusalém ia durar 70 anos. E aí ele estava estudando a Bíblia, igual a gente está fazendo aqui agora, e ele falou: caramba, tem data para acabar esse negócio. Olha só, lá em Jeremias 25:11, vamos lá? Jeremias 25:11. O que diz lá? 25:11. Isso. Vou pegar aqui, calma aí. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Olha só, nem tinha acontecido ainda, né? E Deus já estava falando que o povo ia ser levado, sim, e que ia ser o rei da Babilônia, e que eles iam ficar no exílio por 70 anos. Então, Daniel, o quê? Ele começou a falar: caramba, então tá acabando. Eu tenho um prazo para a gente sair daqui, né? Através do profeta Jeremias, Deus predisse que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, e que depois deste tempo, Deus levantaria o libertador, Ciro, para trazer o seu povo de volta a Jerusalém. Vamos lá, Isaías 45:1. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Muito bem. Olha só, uma profecia dizendo que provavelmente, né? No caso, provavelmente não, de que ele nem iria, as portas estariam abertas para ele, né? Os portões não estariam fechados. E quando a gente lembra lá sobre Ciro, a gente sabe que ele invadiu, né, a Babilônia pela água. Então ele nem precisou abrir ou fechar o portão, né? Ele secou a água, chegou num nível que eles conseguiam entrar para a cidade e acabou, né? Então a queda de Babilônia no ano 539 levou Daniel a estudar as profecias, especificamente de Jeremias, que fala do período de 70 anos. Só para você ter uma ideia, tá? Isaías é mais ou menos do ano 760 antes de Cristo. E Daniel né, a história de Daniel ali é do ano 605 antes de Cristo, ou seja, a gente está falando aí de aproximadamente 150 anos, 155 anos de diferença entre o que Isaías tinha dado o nome da pessoa e como ele ia entrar, entre realmente acontecer o acontecimento que Daniel vivenciou, né? Então, olha só, então levou Daniel a estudar as profecias, especificamente de Jeremias, que fala do período de 70 anos que duraria o cativeiro. Transcorria então o ano de Dário, filho de Assuero, ou seja, 538, desde a Daniel fora levado cativo à Babilônia, foi em 605, já tinha se passado 68 anos, ou seja, ele descobriu lá na profecia que ia ser 70 anos em que Babilônia ia, né, prender Israel. Né, que eles ficariam na Babilônia, que eles ficariam exilados. Ou seja, faltava 2 aninhos. Ele falou: caramba, tá acabando. Inclusive, a Pérsia já tinha derrotado a Babilônia. Por quê? Quando você lê o primeiro versículo de Daniel, lá, 9, ele fala, ó, no primeiro ano do rei Dário. Dário, né, e Ciro já são os reis Medo e Persa que estão dominando ali. Sim, pode Né? crer. Então, agora, ó, faltava agora apenas 2 anos para o povo judeu voltar à sua terra natal. Então Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa de libertar o seu povo. Né?
Daniel pensava que a profecia da purificação do santuário de 8:14 se referia à restauração do templo e da cidade de Jerusalém que estavam em ruínas. Mais uma vez, alguém achando que a profecia das 2.300 tardes e manhãs tinha alguma coisa a ver com a purificação do templo, que assim, não tinha nada a ver, e a gente vai ver depois que, né, o anjo falou para ele, não, tem nada a ver, cara, tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. O que aconteceu enquanto Daniel orava? Daniel 9, 21 e 23, lê aí para mim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Daniel 9, 21 e 23, ó. 21 a 23. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de suas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grande, grandemente amado. Portanto, estende a questão e considera a visão. Muito bem. Então, vamos dar umas traduções aqui, né? Estando eu ainda falando na oração, o homem, anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Lembra que tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde no santuário, que era o sacrifício contínuo, certo? E ele falou mais ou menos nesse horário aí, do sacrifício da tarde, veio o anjo. E ele me disse, você está orando há muito tempo, né? Então, desde que você começou a orar, Deus falou, vai lá. Explica para ele. Então eu vim aqui, porque ele disse, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, para explicar, para dizer, né, para te considerar. Agora você vai entender. Então ele disse, olha, eu veio para explicar. Então olha só aqui, O anjo Gabriel foi enviado para explicar a Daniel a visão, que é o que diz ali, né? Ele me instruiu e disse, Daniel, agora eu vou te fazer dar sentido à visão. Que visão? A das 2.300 tardes e manhãs. Visão esta que Daniel não tinha compreendido. Lê lá no 8:26. O que está escrito ali? E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. Lê o 27 também. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei. E fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Tá vendo? Ou seja, ele falou, cara, eu fiquei mal, cara, com isso. E eu não consigo entender, ninguém me fala, e eu não tô aqui. E eu fiquei mal mesmo, né? Então, Daniel, você vê que o capítulo 9 de Daniel, é um capítulo da oração dele pedindo para que Deus revelasse, né? Deus livrasse o teu povo e revelasse para ele. Livrasse o povo que ele tinha entendido dos 70 e Deus falou, tá bom, vou contar tudo para você. Então, olha só. Aqui a gente tá lendo aqui, né? Contudo, ao invés de falar dos 2.300 dias proféticos que alcançariam o dia do fim e a purificação do santuário, ele introduz a profecia das 70 semanas. Daniel havia orado por seu povo e pelo santuário terrestre que estava desolado. Por isso, o anjo se limita a um período menor relacionado com o povo de Daniel e sua cidade. 70 semanas proféticas. Porque quando você lê aqui, né, que vou te fazer entender. Você vai ver que ele vai abrindo, ele começa um período pequeno, aí depois ele fala de um período maior, aí ele fala de um período maior ainda. Ou seja, ele começa a quebrar aquela sequência que é muito grande das 2.300 tardes de manhãs que ele não tinha entendido, em coisas pequenas. Por quê? Porque ele tinha estudado sobre os 70 anos que eles iam ficar na Babilônia, e esta profecia deles ficarem na Babilônia
estava dentro da profecia das 70 semanas, que está dentro da profecia dos 1.260 dias, que está dentro da profecia dos 2.300 anos. Aí você começa a entender um pouquinho melhor esse daqui, ó. Esse daqui. Porque você tem o quê? Você tem o início, onde começa tudo, aí você tem a restauração de Jerusalém, aí você tem o fim das 70 semanas, aí você tem o fim dos 1.260 anos, e aí você tem o fim dos 2.300 tardes de manhã. Entende? Então, tipo assim, ele foi desenrolando isso. A gente vai entrar com detalhe aqui, não se preocupa ainda. Então vamos lá. Que outro período profético relacionado aos 2.300 anos, ou seja, que está dentro dos 2.300 anos, também foi mencionado pelo anjo? Vamos lá, Daniel 9:24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão, e por um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causas da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, para ungir o Santíssimo. Muito bem. Ou santo. Oral, Oi. transgressão seria tipo pecado ou não tem nada a ver? A transgressão é a transgressão da lei, né? Entendi. O que acontece? Não sei se isso aqui vai explicar, mas enfim. Até então, para que você pudesse se você aceitasse o Deus de Israel, Yahvé, como o único Senhor, você tinha que participar dos ritos judaicos, né? Você precisaria se circuncidar, né? Então, não que você fosse virar um judeu, mas você tinha que participar dos ritos judaicos. Em alguns casos, sim, você tinha que virar judeu, que inclusive era briga entre os apóstolos lá, se deveria ou não deveria, enfim. Então, Deus falou, o que Jesus falou? O que Deus, através do anjo, falou o quê? Olha, ainda vai estar determinado 70 semanas para vocês, ou seja, vai ser por vocês ainda, por aquela oferta de sacrifício, pelo sacerdote, pela ovelhinha que é queimada, que é morto, por vocês. Então, inclusive você vê em Atos, em outros momentos da história da Bíblia, justamente o quê? Pessoas vindo de outros lugares até Jerusalém para poder oferecer sacrifício. Entende? Tanto que quando era a festa do Pentecoste, ou a festa das primícias e tudo mais, a cidade ficava cheia, né? A festa ficava, a cidade ficava muito cheia, porque vinham judeus e conversos ao judaísmo de todos os lugares, para oferecer o sacrifício e tudo mais. Então, o que Deus está falando? É por aqui ainda, assim como eu falei para Moisés, assim como eu disse para Abraão, eu falei para Moisés, é por aqui ainda. Só que está determinado, ou seja, está cortado, está limitado. Ou seja, esta exclusividade de que seria por vocês a salvação, que a salvação seria para os judeus, pelos judeus, está cortado. Porque antes, para você ser filho de Abraão, você tinha que virar judeu, mas depois que Jesus morreu, era você aceitar Cristo. Né? Ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, estava dizendo, ó, vai acabar. Está determinado para vocês. Ó, a palavra determinada aqui pode ser traduzida literalmente como cortadas. Ou seja, as 70 semanas, no caso, 490 anos, né? 7 vezes 7, 49. Com 0, 490. Seriam cortados da onde? Porque ele falou, ó, 70 semanas estão cortadas para o teu povo. Como assim cortadas? Então, ele está falando no período maior. Então ele fala aqui, ó, seriam cortadas do período maior de 2.300 anos. Esse período de tempo seria destinado ao povo judeu. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Em outras palavras, o céu esperava arrependimento por parte dos israelitas, e se isso não acontecesse, o povo ia perder o privilégio de ser a nação escolhida. De novo, quando você pega
todas as promessas que foram feitas, você vê que todas as promessas que foram feitas, elas foram se cumprindo ao povo judeu, inclusive as profecias que foram sendo feitas contra o povo judeu, porque enviavam profetas para dizer que Jerusalém e Israel estava fazendo coisa errada, e eles matavam os profetas. Né? João Batista é um exemplo clássico. Né? Estevão foi o último. Mas João Batista é um exemplo clássico. Ah, você está falando que a gente está pecando? Nós, o povo escolhido? Ah, então tá bom, vai morrer. E no fim eles estavam pecando mesmo. Né? Próprio Elias, né? Falando, vocês estão pisando na bola. Eliseu, vocês estão pisando na bola. Então, várias vezes. Samuel, né? Foram perseguidos, enfim. Então, em outras palavras, né, eles estavam ali determinados. A partir daí não vai ser só por vocês, porque não era mais, lembra? Não era mais ninguém que podia fazer santuário, era só os sacerdotes judeus. E eu lá na Ásia Menor, sei lá, em Taiwan, a gente vai abrir também um santuário para poder fazer esse sacrifício. Não. O santuário é lá em Jerusalém. O sacrifício é lá. Aceitou? Aceitei. Então tu vai lá, porque é para lá. Então eles Sem conversa. Eles eram os determinados. Deus falou: é por aqui a salvação. Para eles chegarem por mim, é por aqui. Agora vai acabar. Porque Deus já sabia que o povo ia se corromper. Né? Sempre foi plano de Deus que Israel fosse a luz do mundo, que atraíssem os outros povos, atraíssem as outras denominações para Israel, para que Israel apresentasse Deus. Qual que era o plano original de Deus? Quando eu digo plano original, pós o pecado, né? Qual que era o plano original de Deus? Vou fazer de vocês uma nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. As pessoas vão olhar para vocês vão ser prósperos. As pessoas vão olhar para você e falar assim: caramba, o que você tem de diferente? Que você, né? Você se dá bem. Eu sigo esse Deus aqui, ó. Esse é o Deus. Né? Por que mesmo na tristeza, mesmo na dificuldade, você está louvando? Porque eu sigo esse Deus aqui, que tirou o pessoal do Egito e tudo mais. Esse era o plano. Só que Israel deu trabalho, né? Assim como nós também damos, mas Israel deu trabalho. Então Deus chegou uma hora que a misericórdia dele dura para sempre, mas a paciência é limitada. Fala assim, bom, já deu, já deu. Então ele colocou isso na profecia. Né? Colocou isso na profecia, tá? Então olha só, que evento, né? Assinala o início das 70 semanas, o início dos 2.300 anos, o início dos 1.260 dias, o início dos 42 meses, que é a mesma coisa. Tá? O que inicia? Vamos lá, 9:25. Saiba, portanto, e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Muito bem. Olha só, o que acontece? É importante a gente entender que a profecia, ele estava falando o quê? Que seria reconstruído. Cara, é importante a gente lembrar que estava quebrado o bagulho. Tava tudo destruído. Tava tudo destruído. E ele falou que, olha, entende que 70 semanas estão determinadas ao teu povo a partir do decreto de reconstrução de Jerusalém. Veja bem que isso começou no ano 400, essa reconstrução, ela começou no ano 457 a.C. Esta visão foi no ano 538, ou seja,
Deus estava dando para Daniel algo que iria acontecer ainda quase 100 anos depois. E a partir daí, ia começar a contar. Né? Então, é importante a gente entender isso para a gente ver a maravilha que isso era, porque não é que a reconstrução de Jerusalém aconteceu logo depois que Daniel... Né? Não, cara, ele morreu e passou tempo e só depois aconteceu. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma imagenzinha um pouquinho mais... Profecia de 70 semanas... Nossa, mas essa imagem aqui tá tão ruimzinha, cara. Open link na new tab, deixa eu ver aqui. Link new tab. Aí, fecha esse cara aqui. Aê! Open image. Como assim, meu? Instagram? Como assim Instagram, cara? Ah, meu. Só porque eu tinha achado uma imagenzinha bacana aqui. Espera aí que eu vou dar um jeito nesse cara aqui. Ah, peraí, cara. Eu tô brigando com o meu computador, meu próprio computador. Tô brigando com o meu computador, cara. Peraí. Sei como é. Ah, ele achou que ele era mais esperto que eu. Mas eu peguei ele. Dei um print screen aqui. Eu não tô afim de ficar logando. Ter que pegar meu negócio pra autenticar, o Instagram. Não quero isso. Depois eu faço. Aqui, ó. Beleza. Agora eu vou conseguir colocar aqui pra você. Então, ó. Então, vamos lá. Aqui tá mais bonitinho. Tá em espanhol, mas dá para entender, né? Então, olha só. O que é importante da gente ver aqui? Então, 457 a.C. é onde ia começar. Lembre-se que ele ainda estava para trás. Ou seja, a profecia em si, ela foi dada, né, antes. Bem antes ali. Deixa eu colocar aqui. Então ele fala aqui, ó, que essa profecia ela foi dada no ano 538. Então eu vou colocar aqui, ó, antes, né? 538 antes. Então eu vou colocar aqui, ó, 538 AC. Oxo, cadê o 538? 538 AC. Beleza. Então, a profecia ali que a gente está lendo foi dada no 538 AC. E aí Deus falou o quê? O anjo falou o quê para ele, né? Ó, a partir do ano X, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, vamos lá. Voltando então agora aqui pro... Este é o início. O livro de Esdras registra 3 decretos referente à repatriação dos judeus. O primeiro foi promulgado por meio de Ciro, em 537. O segundo foi no reinado de Dário, em 519. E o terceiro no 7º ano do rei Artaxerxes. Tá, beleza. Então, por que a gente não está contando, né, nem esse e nem esse, mas este cara aqui? Por quê? Por que este que é realmente o que vale e não os outros? Vamos entender aqui, ó. Porque é o seguinte, ó. Apenas o decreto de Artaxerxes, em 457, cumpre todos os requisitos da profecia de Daniel 9:25, que marca o início do período profético das 70 semanas, 2.300 dias. Neste decreto, além de permitir a repatriação dos judeus, Artaxerxes também concedeu a eles o status de autonomia governamental. E ainda deixou Esdras
como responsável e disse que eles podiam usar recursos do reino para remontar Jerusalém. Os outros decretos eram assim, ó, vocês não são mais escravos, tá? Quem quiser voltar, volte. Então assim, tá, até aí, beleza. Inclusive, muitos ficaram lá na Babilônia. Porque o cara falou assim, mano, eu vou voltar pra onde? Tá tudo queimado, só pedra sobrou lá. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui. Alguns ficaram e tudo mais. No segundo decreto, também foi dado que eles podiam, ó, vocês quiserem voltar e remontar a cidade, vocês podem fazer. Mas é isso também. No decreto de Artaxerxes, não. O decreto de Artaxerxes falou, olha, vocês agora são independentes, vocês podem montar o negócio que vocês quiserem. Esdras, que é o do filho de vocês aí, que vocês acreditam que é importante, que é um sacerdote, né? Ele tem o meu aval, porque eu confio nele. Eu vou dar uma carta para ele, para que ele junte recursos e monte o templo de vocês de novo. Ah, meu amigo, aí, agora sim. É a carta que fala o quê? Reconstrução de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão ao fim dos pecados e expiar a iniquidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar. Então, os outros não. Agora, este daqui sim. Vamos ler lá a carta? Vamos pegar lá em Esdras. Pegar lá em Esdras. 7. Vamos pegar 7. Cadê Esdras? Esdras, Neemias. Esdras, Neemias, Esther, Jó. Ó. Qual que é o capítulo? Deixa eu pegar aqui, ó. Lê para mim Esdras 7, 12. 11? Não, deixa ele aí. Esdras 7, do 11 até o 20. Ora, 21, desculpa, até o 21. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu. Perfeita paz. E, em tal tempo, eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém, de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebida, e oferecê-los sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos. O fareis conforme a vontade de vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus. Entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, o que for preciso dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei.
Eu, sim, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir ao sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu. Vai me dizer que isso não é uma carta para reconstrução. Pô, isso aqui é um livro, Entende? cara. Então, olha só, um rei, né, Artaxerxes I. Então, se você pegar aqui, né, na enciclopédia, você tem aqui, cadê? Estava com ele aqui aberto, Artaxerxes I. Então, você pega aqui Artaxerxes I, né, o rei lá. Poxa, cadê aquele que está em inglês, cara? Porque o que está em inglês é legal porque tem até onde ele foi enterrado. Cara, isso aqui, ó, meu, vou dar uma aspas, tá? Isso daqui é escrita cuneiforme. É o tipo de escrita mais antiga que a gente tem. Caramba. Isso aqui, tá? Da época de Abraão, eles conseguem registros lá da época de Abraão, onde ele escrevia dessa forma aqui, tá? Obviamente você tem vários tipos de escritas cuneiformes, mas você pode ver aí que, tipo, como é que eles faziam isso, tá? Eles faziam isso num pedaço de argila, um pedacinho de madeira, assim, que era, tipo, já tinha uma boquinha, que eles iam, tipo, dando forma, amassando assim, para dar justamente as letras. E aí depois, obviamente, depois que secava, né, aquilo ali ficava escrito. O que acontece? Muitas dessas histórias que a gente sabe, que a gente conhece, inclusive que estão na Bíblia, elas são validadas por causa dos escritos cuneiformes, que, assim, meu, é um negócio muito antigo, muito, muito antigo. E aí eu lembro que quando a gente estava estudando uma vez eu estava estudando sobre Abraão, e um pessoal falando, cara, alguns registros abraâmicos, né, que mostra a questão histórica de Abraão, são encontrados em registros cuneiformes. Beleza, por que eu estou falando isso aqui, cara? Deixa eu. Cadê minhas fotos aqui? Cadê? Eu fui no. Lembra que eu te falei que eu fui no Museu de Toronto? Não falei? No Museu Real de Toronto? Lembro sim, se foi com seu cunhado, não foi? Isso, exatamente. Que eu fui com ele lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Foi no de Toronto? Ou foi em outro? Será que foi em outro? Será que foi em Buffalo? Porque depois eu fui num outro que era em Buffalo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tô procurando aqui em Toronto. Toronto não está aqui. Deixa eu ver se é no de Buffalo, porque aí a gente foi um pouquinho depois. Ah, moleque! Em Buffalo! Olha isso aqui, ó. Caraca, Um tablete com escritas cuneiformes da época de Abraão. dá pra ver que, tipo, uns bagulhinho bem fundo ali, né? Ele ia afundando na argila. Cara, Entendeu? que legal. Ó, a Caramba, que escrita. legal, cara. Que Aí legal, cara. cadê o negócio aqui que tinha as datas? Eu lembro de ter tirado também com as datas, ou não tirei com as datas, acho que eu não tirei com as datas.
Eu sou um Zé Ruela, deveria ter tirado com as datas também. Mas, enfim. Então, quando você vê aqui sobre Artaxerxes, né, que era escrita cuneiforme e tudo mais, já era uma escrita que vinha desde a época de Abraão, cara. Bagulho muito louco, meu. A história é um barato, meu. Eu piro nessas coisas. Mas, enfim, era só uma aspas, tá? Então, quando a gente fala desse decreto de Artaxerxes, também considerou ele status de autonomia governamental. Como Gabriel explicou a primeira parte da profecia das 70 semanas? Daniel 9:25. Lê pra gente aí. Deixa eu pegar Daniel de novo aqui, peraí. Beleza. 9:25? É. Saiba, portanto, entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas, e a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Tá bom. Olha só. Coisas importantes aqui. Eu não sei se eu vou... Talvez eu esteja me empolgando demais e ele vai explicar sobre isso, mas eu já quero falar mesmo assim. Importante, porque ele falou assim, olha como Deus é maravilhoso, cara, como Deus é... Nossa, Deus é 10, né? Ele dividiu, ele falou o seguinte, ó, a partir do decreto são 7 semanas e 62 semanas. Por que ele quebrou isso? Por que ele quebrou 7 semanas e 62 semanas, né, até o ungido? Porque entre o agora olha essa mágica aqui, porque entre o decreto de que ele podia reconstruir Jerusalém até realmente você ter Jerusalém não 100% restaurada, mas você ter os muros de Jerusalém restaurados, né? Foi uma semana. Desculpa, foi 7 semanas, perdão. Por isso que ele falou 7 semanas e 72 semanas. Ou seja, foram 49 anos esse período aqui. Então ele falou, ó, são 7 semanas até 62 semanas até o ungido. O que aconteceu no ano 27? Jesus foi ungido, Jesus foi batizado. Né? Então, esta quebra das 70 semanas é intencional. Por que é intencional? Porque ele falou, ó, entre a saída do decreto até o ungido, vão ser 7 semanas, por quê? Para você conseguir restaurar Jerusalém, e depois você conta 62 semanas até o ungido. E ele crava certinho a data. Né? Quando você... Agora, mais uma coisa importante. Deixa eu ver aqui se está em Mateus. Deixa eu ver se está em Mateus. Lê para mim. É que essa versão não tá legal. Mas lê para mim Mateus 3:15. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Mateus 3:15. Lê para mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Muito bem. Em algumas traduções, diz que Jesus falou o seguinte, porque é necessário que se cumpra a profecia. Quando aí está falando justiça, né, e não é uma tradução errada, porque a ideia é que as coisas aconteçam, né, a justiça de Deus seja revelada, né, o Deus disse seja que aconteça, mas algumas versões diz que é necessário para que se cumpra a profecia ou a justiça. Por que é necessário que se cumpra a profecia? Porque o anjo já tinha dito para
para Daniel há muito tempo atrás, de que, ó, até o ungido vai ser tanto tempo. Então, quando João Batista falou assim, não vou te batizar, Jesus falou assim, você tem que me batizar. Não tem escolha. Caraca, já pensou? Não, não vou batizar tu não. Tu não. Tu não. Tu, tipo... Você vai ter que me batizar sim, porque é necessário que se cumpra a justiça, que é necessário que se cumpra a profecia. Porque parte das 70 semanas, a profecia das 70 semanas se cumpriria naquele ano, e ele tinha que fazer isso. Por isso que Jesus falou que é necessário que se cumpra a profecia, para que a profecia se cumpra, para que a sua justiça se cumpra. Né? Então, olha só. Bom, não sei o que ele vai falar ali, não lembro realmente, tá? Mas vamos ver se ele vai falar sobre isso aqui. O anjo dividia a profecia em períodos de 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69. Né? Então, olha aqui, ó. 7 semanas mais 62 dá 69. Oxe, o que aconteceu aqui? Eu cliquei no lugar errado, apagou tudo. Você sumiu. Deixa eu clicar aqui de novo. Eu te Cadê? escuto. Tá, é que você sumiu para mim. Não sei por que você desapareceu. Pronto, você voltou aqui. Então vamos lá. Ó, então o anjo dividiu aqui, ó, 7 semanas mais 62 semanas, que dá 69. Se cada semana, é aquela continha básica que a gente já fez centenas de vezes, né? Se cada semana possui 7 dias, estamos falando de dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano, assim temos o seguinte cálculo: 69 semanas vezes 7 dias é igual a 483 dias proféticos, ou seja, anos literais. Isso aí para a gente já é básico. Se partirmos do ano 457, que é justamente o decreto de Artaxerxes, que nós lemos, data do decreto de Artaxerxes, e viajarmos 483 anos para frente, chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. Segundo o anjo, este seria o ano do aparecimento do ungido. O ungido, não é um do nascimento, onde ele seria ungido. No caso, batizado. Exato. Exato. Né? O que aconteceu no ano de 27 depois de Cristo? Ao fim das 69 semanas da profecias. Vamos lá, Lucas 3, 1 a 3. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 3, 1 a 3. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Olha só, então, quando ele foi bem específico aqui, ó, no 10º reinado do 5º ano do rei Tibério. E foi falando, olha, o rei era Tibério. E aí ele foi dando detalhes, falando assim, ó, o prefeito era tal. Tipo assim, não é para ter dúvida de quando era. O ano está bem documentado. Inclusive, né? Inclusive, quando ele fala aqui do. Quando ele fala aqui do. Ó, quem que era o governador? Pilatos, né? Tantã. Essa aqui é uma moeda original da época de Caraca, Jesus, que legal, Léo. validada de Pôncio Pilatos, Caraca, governador que da legal, Judéia. cara. Que legal, Léo. Original daquela época, Léo. É? Caraca, que massa, mano. Aqui, Da ó. hora. Governador da Judéia, Pôncio Pilatos.
Caramba, que legal, que bonita, tá? Bonita, Léo, uma moeda. Caraca, legal. Legal pra caramba, mano. Paguei uma nota nisso daqui. Eu imagino. Ah, mas vale a pena, pô. Ó, então, Pô, o pessoal lá da sala de trading fica falando, meu, nada, o Léo fez um péssimo investimento, a moeda tem 2.000 anos e valorizou, sei lá, com não sei quantos dólares. Eu falei, cara, isso aqui não tem valor, mano. não tem. É que eles não entendem, né, cara? Isso aqui é um valor inestimável, Não, né? você tá doido. Cara, isso aqui é da época do ano, cadê? É entre o ano 26 e o ano 36, essa moeda. Sabe o que significa? Que é entre a época do batizado e a morte de Jesus. Ou seja, é exatamente o período em que ele pregou naquela região. Será que alguns discípulos tocaram nessa moeda aqui? Pô, mas será, cara? Não Pô, sei. que legal, cara. Que legal mesmo, da hora, pô. E é bonita a moeda, né? Ela tem uns detalhezinhos. Tem, ó, Olha tem uns lá. detalhes. Depois eu mando para você uma foto da certificação mesmo, aí você consegue ver ela aí. Manda, manda. Eu vou mostrar pro meu pai que ele coleciona moedas. É? Vou mostrar pra ele. Falar, ah, pai, essa daqui tu nunca vai ter, tá? Não, não fala assim, não fala assim. Não. É, que legal, cara, que legal. Bacana, Mas vamos bacana. lá. Ó, olha só. Então, o Pô, que vale aconteceu? mais que Bitcoin uma moeda dessa aí, pô. Não exagera. Mas vamos lá. Lê o 21 e o 22 agora. O 3 também, né? É, do capítulo 3, o verso 21 e o verso 22. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E orando, o céu foi aberto. E o Espírito desceu como uma pomba, em forma corpórea sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então, olha só. Tibério Cláudio Nero César foi o segundo imperador romano pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. O 15º ano de Tibério César é justamente o ano 27 depois de Cristo. Este ano foi o ano do batismo de Cristo, quando ele recebe a unção do Espírito Santo. Mateus 3,16. Jesus estava então com cerca de 30 anos ao iniciar o seu ministério terrestre. Ah, Léo, mas como assim? Jesus tinha 30 anos e o ano era 27. Sim, porque hoje nós sabemos pela história de que existe um erro de cálculo de 3 anos. E se você considera esses 3 anos entre a real nascimento de Jesus, né, e a nossa contagem do ano 1, ano 2, ano 3, Jesus nasceu no ano 3 antes de Cristo. É meio estranho isso. É, meio complicado a primeiro tempo de entender, mas a gente Mas entende. é porque justamente teve esse erro de cálculo. Lembrando por que houve o erro de cálculo também, né? Um dos motivos foi porque o Herodes tinha mandado matar todas as crianças da Judéia, lembra? Ele Lembro. queria matar Jesus. Então Jesus fugiu para o Egito. Então, algumas pessoas elas começaram a contar, na verdade, Jesus com essa data errada. Quer ver? Ó? Por causa da idade, né, Léo? Jesus nasceu. Vou até colocar aqui, ó. Tá em Mateus ou tá em Marcos isso, Léo? Se não me engano, tá em Marcos, não tá? A fuga de Jesus? É, quando levaram pro Egito, quando Maria e o Acho que José. acho que é Mateus É mesmo. Mateus, né? Eu tô Deixa eu ver, ó. estudando Mateus, mas agora. Deixa eu ver, acho que é Mateus mesmo. Vamos ver. Tava lendo Mateus, Ó, agora. Mateus 2, olha lá. É isso mesmo, é Mateus. A fuga para o Egito, é Mateus 2,13, é isso mesmo. Ó, aqui, ó. Agora eu vou pegar um site completamente fora do ramo cristão, né?
Mas aqui está dizendo, ó, Unicinos, né? Universidade, sei lá. Ó, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Aí vem falando aqui, ó, que cadê? Além de que não saiba com exatidão o nascimento de Jesus, é incerto o ano. Os estudiosos de fato afirmam que ele nasceu, né? Tarará, isto é, 4 ou 7 antes de Cristo. Então você tem uma diferença aí. E é que ele explica o porquê que misturou, enfim, quando começou a contagem, enfim. Mas existe uma diferença aí de 3 anos. Se você coloca 3 anos de diferença, todas as profecias batem. Então eu entendo que Deus não ia errar a data, né? É, claro. Né? Então, enquanto a gente ainda tem alguma dúvida, mas nós sabemos que está errado, a própria Bíblia já diz, ó, sim, está errado e é por esse período aqui, ó, tal. Tá? Então, sim, Jesus começou com 30 anos, né? O seu ministério. E se você vai pegar lá, cadê? Lucas 3, 23. Vou Lucas poder 3, aqui? pode ler. Li até onde? Até Não, só o o. 23 mesmo. E Jesus, ele mesmo, iniciou em seus quase 30 anos de idade, sendo, como se supunha, o filho de José, que era filho de Eli. Tá. Então, mais uma vez, você está falando ali sobre que Jesus tinha mais ou menos 30 anos, né? Começou, nem tinha 30 anos direito, tinha 29 alguma coisa ali, né? E aí ele começou o ministério dele, 30 anos, né? E começou o ministério dele. Então, olha só. Assim, podemos representar a profecia até aqui com o seguinte gráfico. 457, começou o decreto, 7 semanas, né? Que era o quê? Opa, construir Jerusalém e edificar lá. E depois, 62 semanas até o ungido, né? Eu vou trazer de novo aquela figurazinha bonitinha, né? Então, do decreto, a reconstrução, até o batismo. Tá? Tá, Então, beleza? beleza. Então, conforme Daniel 9, 27, quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Cara, eu vou fazer só mais essa daqui, porque a gente vai ter que estudar com bastante detalhe, tá? E aí, depois a gente continua, porque a gente já está conversando 1h30 já, praticamente, Belezinha. tá? Então, olha só. Vamos lá. Conforme Daniel 9, 27, quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Vamos lá. Dê para E mim ele, aí. e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Muito bem. Eu sei que é meio estranho aqui cada coisa que ele falou, mas vamos focar no que ele falou, na parte mais importante. Ele confirmará a sua aliança com muitos por uma semana. Ou seja, tempo total, uma semana. Uma semana profética significa o quê? Uma 7 anos. semana, 7 anos. É, são 7 dias. Eu estava Certo? pensando Uma por semana uma. profética, 7 dias, 7 anos. Então, ele confirmará por 7 anos. Mas peraí. Não, Léo. Opa, primeiro erro. Eu sabia que a Bíblia estava errada, porque o ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Jesus pregou por 3 anos e meio, porque ele morreu mais ou menos com 33 anos, 33 anos e meio. Então, não foi uma semana. Tá errada a Bíblia. Olha o que vem depois da Bíblia, depois da vírgula. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Certo? Olha Certo? só. Leu 26 para mim. Só a primeira parte. Após 62 semanas, o Messias será cortado. Muito. Porém, E não será não, mais.
É isso mesmo, e não será mais. Ou seja, o que ele está falando? Que na última semana, no meio da última semana, depois das 62, olha, você tá vendo que ele está fazendo uma redundância? Depois das 62 semanas, na última, no meio, ele vai ser cortado. Foi bem específico, né? Bem específico. Bem específico. Então, olha só. Jesus foi batizado no ano 27, conforme a profecia. Ele faria uma aliança com muitos por uma semana, ou 7 anos, alcançando assim o ano 34 depois de Cristo. Que acontecimento assinala o fim desse período da aliança? Então vamos lá. Lembrando que no meio da última semana, ou seja, após as 60, né? Todas as semanas ali, no meio da última, ele ia ser cortado. Muito bem. Qual que é a metade de 7? 3,5. Muito bem. Então, se você pega aqui, olha só. Se você pega aqui o batismo de Jesus, aconteceu no ano 27. 27 mais 7, 34, certo? Certo. Quando você pega 3 anos e meio, ele morre. No ano 31. Caramba. Ou seja, no meio da última semana, ele seria cortado. Vamos lá. Ah, Léo, mas ele morreu crucificado, ele não foi cortado. Pô, Tá bom. É que tem gente que é assim, né? Tá bom. caramba. Tudo bem, ele foi cortado, né? Ele foi morto. O que aconteceu quando ele, 3 horas depois do que ele morreu? O que um centurião enfiou no lado dele ali? Uma lança, né? E cortou o quê? A barriga dele, no abdômen ali. Muito bem. Então, vamos parar de... Caraca, mas, pô, tem gente que ainda pergunta, que fala isso mesmo, ele foi Tem, crucificado. tem, Pô, tem. meu irmão, pô. É, ele foi Ah, açoitado, né, Léo? Será que não vale também isso aí, cara? Os cortes nas costas dele também, pô? foi no mesmo dia também, né? Mas acho que ali é porque como tá falando da morte, seria cortado, seria eliminado, né? Então, enfim. Ah, o cortado não é literal, é eliminado mesmo, morto. Exatamente. O que eu tô querendo Entendi. dizer? Que você pode. Tem gente que fala que, mas esse cortado não é de cortada, é de morto. Desculpa, tem gente que fala, esse cortado não é cortado, é de morto. Tá bom, ele morreu nesse mesmo ano, no mesmo dia. Ah, não, esse cortado não é de morto, é de cortada, de cortado. Tá bom, ele também foi cortado nesse dia. Tipo, Entendi. É, entendeu? tipo, não tem nem argumento, entendi. É só para deixar claro. Claro, entendi. Né? Então ele seria tirado, ele seria cortado, ele seria morto na metade da semana. Na metade da semana ele seria o quê? Faria cessar a oferta de sacrifícios e cereais. Que oferta de sacrifícios e cereais é essa que foi cortada? Bom, se nós vamos lá, eu não sei se ele vai falar sobre isso aqui, peraí. Não, ele. Ah, ele vai falar sim, ele vai falar. Então não vou só dar uma palhinha, né? Quando a gente vai lá, quando a gente estudou o santuário, lembra que tinha a oferta dos animais, as pessoas Sim. pobres tinham a oferta dos cereais e tudo mais. O que acontece? Ele faria cessar essas ofertas. O que isso significa? Que, claro, Cordeiro de Deus, tudo aquilo que estava tipificando agora não precisava mais. Não precisava mais fazer isso. Né? Por quê? Porque o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, que todas aquelas coisas que ele prefigurava, aconteceu. Todo o ritual do sacrifício, né, aconteceu. Então, assim, é... ele fez cessar. As pessoas pararam de fazer logo em seguida? Não, porque eles não acreditavam em Jesus, mas não era mais necessário. Os discípulos, depois eles entenderam, tipo assim, o cordeiro foi morto. Eu não preciso mais fazer isso. Entende? Então tá. Muito bem.
Então, Jesus foi cortado ali, ó, 3 anos e meio depois de ministério, no meio da última semana, Jesus foi cortado. Mas ele disse que ele ia estar fazendo uma aliança, ele mesmo faria uma aliança com muitos até 7 anos. Por que ele faria essa aliança? Será que isso aconteceu mesmo? Olha só, o que aconteceu exatamente 3 anos e meio depois da morte de Jesus, que finalizaria as 70 semanas, que finalizaria a última semana em que ele faria aliança? Olha só. Quando você estuda o livro de Atos, encontramos o último discurso de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Vamos lá em Atos 7? Atos 7. A gente não vai ler agora tudo porque a gente não tem tempo, mas depois você dá uma lida, tá? Até porque é Claro. bem grande o capítulo, vai até 60 e 60. Já vou deixar anotado aqui que assim que a gente finalizar eu já leio já. Isso, beleza, tá? Mas o que aconteceu? Estevão, só para te dar um resumo, prenderam Estevão lá porque ele estava sendo acusado de que ele era da seita dos nazarenos lá, né, da seita dos nazarenos. E aí, inclusive, né, subornaram para dizer que ele tinha feito coisa errada, tá? Mas aí o que aconteceu? Estevão deu um chicote neles, porque falaram: vocês estão me prendendo de forma errada, vocês estão fazendo igual vocês fizeram com todo mundo, com todos os profetas. E ele começou a descascar, citando todos os profetas que Israel foi matando, que eram profetas de Deus, e chegou em Jesus. Até Jesus. E aí, meu amigo, quando chegou em Jesus, eles falaram assim: não, aí não, cara. Aí você está dizendo que Jesus é profeta, que Jesus é Deus, que ele é o Messias, já deu, né? Você está dizendo que ele é o Deus, já deu. Nesse momento, ele viu o céu se abrindo e viu Jesus no trono, tá? Ele diz assim: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ele falou: eu estou vendo nesse momento. E aí eles falaram assim: meu, já deu, cara, já chega, acabou, já se blasfemou demais, vamos matar você agora. Neste contexto em que apedrejaram ele até a morte, tá? Tinha um rapaz que estava lá segurando a roupa dos sacerdotes que estavam apedrejando. E este rapaz se chamava Saulo. E ele era de uma região chamada de Tarso. É aquele que depois virou Paulo? Já estou mais ou menos pegando a parada. Este que é o Paulo, o quê? O apóstolo dos gentios, porque foi ele quem levou para todo o resto do mundo. Ou seja, naquele dia em que mataram Estevão, que completou as 70 semanas, a partir daquele dia, a salvação não é mais para ou pelos judeus, já era, acabou. Por quê? Porque próprio Cristo tinha instruído os discípulos a ficarem ainda em Jerusalém depois da subida dele. Só que quando aconteceu isso, acabou. Porque Deus ainda estava dando uma chance, Jesus ainda estava dando uma chance para o povo de Israel aceitar ele, o Messias, como e tudo mais. E o que aconteceu? Que ia aceitar nada, vamos matar esse Estevão aí. Então Deus falou: acabou a profecia aqui. Tá vendo? Se cumpriu as 70 semanas. Jesus tentou fazer aliança com muitos, tentou fazer aliança com vocês até 70 semanas. Acabou. Eu sabia que isso ia acontecer.
E isso ocorre o quê? Justamente numa atitude de reprovação ao julgamento da nação judaica. Isso ocorreu no ano 34, que assinala o fim dos 490 anos de oportunidade, ou seja, das 70 semanas, ao povo judeu que tinha sido escolhido. Então a salvação era pelos judeus? Sim, Jesus mesmo disse. A salvação é bem pelos judeus. Né? Quando aquela mulher lá, até os cachorrinhos, como é que é aquela? Deixa eu ver exatamente daqui, ó. Comem das migalhas da mesa que caem. Deixa eu ver aqui, ó. Mateus 15, vamos lá para Mateus. Só para você ver como Jesus, Mateus 15. Mateus 15, lê para mim do 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Manda embora, porque esta que está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de casa de Israel. Muito bem, dá uma pausa aí. Só um parênteses. Você está vendo que ele respondeu? Ele respondeu o quê? Eu fui enviado para as ovelhas que são perdidas da casa de Israel, não da Cananeia. Olha só, é importante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Ele falou, eu vim aqui porque eu ainda estou dentro das 70 semanas que foram determinadas e cortadas para os judeus. Eu ainda estou aqui cumprindo esse período. Então, tanto que você pega as viagens de Jesus, Jesus não saiu do reino de Israel. Galileia, ficando dentro do reinado de Israel, Judá, Cafarnaum, aquela região ali toda, Belém, é tudo ali na região de Israel. Ele não foi para a Itália, ele não foi para Roma, ele não foi para a Grécia, ele não foi para Egito para pregar, entende? Ele ficou ali por quê? Porque ele estava cumprindo a profecia. Lembra que ele falou? Eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir a lei e os profetas. E ali ele estava cumprindo Daniel. Só que aí o que acontece? A mulher não se deu por satisfeita, né? Então, olha só, vamos ver a resposta aí, vamos ver o que acontece. Continua lendo aí pra gente. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Ou seja, Jesus falou assim: eu vim para cuidar, eu vim para servir a mesa aqui para o povo de Israel, eu vim aqui para cuidar deles. Eles estão precisando de mim também, né? Aí ela falou assim, tipo assim, mas às vezes os cachorrinhos comem um pouco do cai da mesa dos outros, né? né? Você é o Messias aí de Israel, pô, deixa uma sobrinha para mim, dá uma atenção. Aí Jesus ficou com compaixão e falou: tá bom, vai. Ok, vai, sua filha tá curada, vai lá. Né? Sangue bom, né? Sangue bom. Exatamente. E só para a gente terminar aqui, né? Lembrando que Jesus ele tinha falado que era para eles ficarem, né, na cidade, né? Até que eles fossem revestidos do poder para poder pregar fora de Israel. Vamos lá, em Lucas 24. Lucas 24, 49 a 53. Lê para mim aí. Justamente já Jesus nos últimos momentos da terra, falando com eles, dando aquela comissão, né, que eles tinham que pregar o evangelho, né?
O que ele falou 24, ali? 24, 43. 49 ou 53. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora, até Betânia. E ele levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, a- a- apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram. Retornaram para Jerusalém com grande júbilo e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Para onde Amém. que eles voltaram? Para Jerusalém. Você tá vendo? Deus falou, Jesus falou o que para ele? Falou o seguinte, ó, preguem aqui Aí ainda. fala, fica aí na cidade de Jerusalém, né? Fica aqui até que seja revelado, até que você seja, né, comovido, até que justamente você, tipo, se revestido do poder, ou seja, vai ter algum poder diferente, que é o que aconteceu no Pentecostes e tudo mais. Mas vai ter um negócio diferente, e depois vocês vão começar a abrir para outros, mas é para vocês ficarem aqui. Por que Jesus estava falando isso para eles? Para completar 70 semanas, E né? aí foi quando E mataram o Estevão, né? E Deus falou, acabou. acabou. Ok. Acabou, 70 semanas já estão determinadas. Então agora, a partir de agora, a salvação vai para quem? Vai para todo mundo. Você não precisa ser mais judeu, você não precisa mais ser mais vir aqui fazer o sacrifício aqui dentro, tudo acabou, já era, enfim. Você pode estar lá na Bereia, lá no meio do não sei da onde, aceitou Cristo como Salvador, top, é isso aí. Agora é assim. Ah, Léo, uma pergunta que eu tenho. Você Uhum. falou aceitar Cristo como Salvador, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando eu decidi aceitar Jesus, eu procurei o Samuca, né? Lembra Sim, que teve toda aquela história? claro. E nós fizemos uma oração ali e tal, beleza. Se uma pessoa me procurar, fala, Lucas, cara, eu preciso aceitar Jesus. Qual deve ser a minha conduta para essa pessoa? O que eu devo fazer? Eu tenho essa Cara, dúvida porque eu fico me pegando, cara, pensando assim. Tem muito amigo meu que me vê postar sobre Bíblia, que vê me ver na igreja, e fala, pô, cara, legal, tá na igreja, bacana, pô, isso aí, qualquer dia eu vou e tal. E às vezes eu tenho essa vontade de conversar com essas pessoas, assim, né, sobre aceitar de Jesus. forma mais profunda e tal. Só que eu não sei como, por exemplo, eu posso, da mesma forma que o Samuel orou por mim, eu não sei como eu posso orar por essa pessoa nesse momento, entendeu? Eu queria tirar essa dúvida contigo. O que eu posso fazer? Vamos pegar dois exemplos, tá? Para te responder isso. O primeiro exemplo é o ladrão na cruz, tá? O ladrão na cruz, ele aceitou a Jesus naquele único momento que ele teve interação ali com o próprio Cristo, que já era pregado, Jesus estava pregado e ele estava na cruz também. Ele aceitou a Cristo, né? Não no mesmo dia, pouco tempo depois ele morreu, né? Jesus morreu 3 horas depois, mas os ladrões não. Tanto que eles vieram para quebrar a perna para ver se adiantava o processo da morte. Jesus já estava morto, né? Mas ele não teve muita oportunidade de estudar, de se aprofundar, de ir na igreja, né, de louvar, de ler a Bíblia. Não teve. Então, assim, olha, eu aceito. Eu aceito. Tá bom, você aceita? Então tá bom. Você quer Jesus na sua vida? Tá. Então vamos orar aqui. Né? No caso ali, ele não precisava orar, porque ele estava na frente do próprio Deus, né? Mas tá bom, vamos orar. Senhor, tô aqui com uma pessoa que diz que te aceita. Tô entregando ele agora na tua mão. Né? Que a vontade
a sua vontade na vida dela seja manifesta, que essa pessoa possa começar a ter interesse de buscar e de se aproximar mais de ti, para que ela honre esse compromisso que ela está falando que ela quer ter. Por quê? Porque agora eu vou para o segundo exemplo. E eu sei que é meio contraditório, tá? Mas eu vou para o segundo exemplo. Judas Iscariotes. Judas teve 3 anos e meio andando com o próprio Cristo, estudando o que os discípulos estudavam, ouvindo a palavra do próprio Deus, vendo os milagres ao vivo, e não tinha entregue a vida dele ainda. Então, tempo para poder entregar a vida a Cristo não existe. Porque algumas pessoas falam assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, você quer aceitar Cristo? Muito bem. Mas primeiro nós temos que estudar a Bíblia, depois nós temos que estudar as profecias, depois nós temos que estudar Apocalipse, e aí depois é que você vai decidir se realmente você vai entregar. Não, cara, não, 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 não. A entrega da vida da pessoa para Deus, para Cristo, ela é imediata. Tanto que quando a gente lê lá em Atos mesmo, né, aquele caso que, se eu não me engano, era Pedro, ou era Filipe, eu não lembro agora se era Pedro ou era Filipe, que estava andando, e aí veio alguém e perguntou para ele, ó, você tá entendendo? Tipo, ele tava num lugar, aí ele viu uma pessoa, um etíope lendo a Bíblia lá, e ele falou assim, você consegue entender o que está acontecendo aí? Não consigo, é muito estranho esse negócio de Isaías aqui, como é que eu consigo entender quem é esse cordeiro, quem é essa pessoa? Ele falou assim, ele começou a explicar quem era, que era Jesus e tudo mais, e aí você aceita? Aceito. Quero batizar? Quero. O que me impede? Nada, tem água ali, então vamos embora. Entende? O que eu estou querendo dizer aqui? Veja bem, você entregar a vida para Cristo, você entregar a vida para Jesus, isso é o primeiro passo, né? Muito provavelmente, se o ladrão da cruz não tivesse morrido, a vida dele seria diferente. Assim como aconteceu, por exemplo, com várias pessoas que Jesus curou. Maria Madalena é um exemplo, né? O cego lá, o Bartimeu, é outro exemplo. Que saía cantando para todo mundo, foi Jesus. Olha, que as pessoas falavam, inclusive falavam assim, nós vamos... Você foi curado por Deus ou pelo demônio? E aí o cego falou assim, quero que se dane se é por Deus ou por demônio. O que eu sei é que Jesus veio, eu era cego e hoje eu vejo. Vocês aí com as suas coisas aí, querendo saber se ele é do demônio, se não é, se ele invocou. O que eu sei é o seguinte, meu amigo, eu era cego, agora eu vejo, eu vou contar isso para todo mundo. Porque ele me salvou. Vocês ficam aí com as suas discussões teológicas, vocês nunca fizeram nada por mim. Agora vem alguém que diz em nome de Deus e me cura, e hoje eu sou uma pessoa não só que vejo, mas que eu sou uma pessoa transformada. Então eu entendo o seguinte, Lucas, a transformação que você vivenciou, ela é um processo que vem após a minha entrega. Entende? Eu posso, às vezes, entregar a vida para Cristo e no outro dia ainda fazer umas besteiras. Sim, é possível. Mas a partir do momento que eu peço para que Deus entre na minha vida, lembra qual que era o papel do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Significa o quê? Que o Espírito Santo vai começar a falar na minha orelha, cara, você não acha que é melhor você mudar tal coisa?
Cara, você não acha que é melhor você... Porque você não pediu ser mais parecido com Cristo? Você não pediu para que Cristo mudasse a sua vida? Você não pediu para que você fosse mais parecido com ele? Então, Cristo não fez isso. Então vamos mudar tal coisa? Vamos alterar? E aí, coisas que até então, para você era tudo normal e você nunca imaginou, você começa a parar para pensar e falar assim, caramba, será que eu devo continuar fazendo isso? Isso é natural daquela pessoa que está se aproximando a Cristo. Ninguém precisa vir falar para ela, cara. Eu não falei para você parar de fazer as coisas que você parou de fazer? Verdade. Eu não falei. Verdade. Eu não falei para o Ednei, eu não falei para as outras pessoas que eu dei estudo. Eu nunca falei, ó, você aceitou a Deus? Você aceitou a Cristo? Muito bem. Então, vamos começar com a listinha. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não, cara, não. Este papel é do Espírito Santo. E ele sabe fazer isso muito bem. Muito bem. O nosso papel, Lucão, o nosso papel é apresentar Cristo. E se uma pessoa chega para mim toda complicada, toda perturbada, e fala, cara, eu preciso aceitar Cristo, você me ajuda? Eu vou falar, é agora, vamos lá. Porque a gente tem uma ideia errada de achar que eu tenho que acertar algumas coisas primeiro para depois chegar até Cristo. Só que é Cristo quem acerta as coisas para mim. Eu não vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu não A vou mu- continuar fazendo as mesmas coisas. Não. Não vou falar que é instantânea a mudança, mas é muito rápida, Léo. Por, à medida que você se entrega, a gravidade, não digo a gravidade, mas a profundidade com que você se entrega. Vamos pegar o exemplo de Paulo e Saulo? Quem que era Saulo? Saulo era um cara que ia atrás das pessoas para matar a família, prender a família, matar, torturar filho na frente da mãe, filho na frente do pai, em nome de daquilo que ele acreditava. Ele torturava e matava as pessoas, e ele fazia isso com prazer. 3 anos depois, esse cara, né, começa a trabalhar, e 5 anos depois, esse cara começa a escrever coisas que, tipo, cara, é só o amor. Pera aí, mano, é o mesmo Pô, cara? é, Aquele que, tipo, matava as crianças na frente da mãe? É o mesmo. 3 anos depois ali, você já começa a ver o quê? mudança. Transformação, uma mudança, assim, absurda. Então, Lucão, Eu passei por isso aqui, né? Quando eu comecei a me aprofundar mais, todo mundo, cara, o que tá acontecendo contigo? Tá diferente? No trabalho, pô, Lucão, tá calmo, o que tá acontecendo? Não falava nada, eu falava, cara, eu falava, é a vida. Porque muitas vezes, Léo, eu nunca neguei Jesus, né? Eu sempre falei, cara, claro, tinha aceitado Jesus, tava buscando. Só que era um pessoal assim que não valeria a pena. Não sei se valer a pena é a palavra, mas era uma discussão que assim, que eu sei que eu tô certo, e eles estão errados, só que na cabeça deles eles estavam certos e eu estava errado, e eu não queria ficar provando nada para ninguém, né? Até porque sim. nossa saúde mental é mais importante. Mas, cara, foi notória a mudança, sabe? Tipo, nos primeiras semanas ali, primeiro mês ali, tu vê minha mãe, meu pai e fala, cara, tá diferente. Mudou pra melhor. É satisfatório demais, cara. É muito bom. É porque, cara, é aquilo que eu te... Quando você me procurou aquele dia que você começou a falar as coisas que você estava contando, que você estava mudando, e eu comecei a ouvir, eu falei, cara, olha o fruto do Espírito aí, vamos lá. Você nem sabia o que era isso, você não tinha ideia do que é isso, mas você estava relatando exatamente, cara, item por item, item por item. Eu falei, não dá para não ser o Espírito Santo entrando na vida desse rapaz? Não dá para não ser. Não tem É como, verdade. porque o que ele está me relatando sem saber é exatamente o que Deus disse que aconteceria para aquelas pessoas que se entregam de verdade. E aí entra um ponto importante.
Quando uma pessoa ela se entrega de verdade, ela não permanece no mesmo erro. Ela pode continuar ali por um curto período de tempo, mas ela não vai continuar. Porque o Espírito Santo vai chegar, se ela realmente, o Espírito Santo vai chegar para ela e falar assim, então, você pediu para ouvir minha voz, não pediu? Então, isso aí não é legal. Agora, você vê aquela pessoa que se diz cristã, que se fala que é cristã, e que, né, não sei o quê, e que continua 2, 3, 4, 5, 10 anos sendo exatamente a mesma coisa, ruim, má, e não sei o quê, e que agora ainda tira sarro, e lá. Cara, tem caroço nesse angu. Eu tava até refletindo, né? Essa semana eu parei bastante para refletir. Por tudo, né? Tudo. E eu falei, cara, só tem uma coisa que me incomoda que eu, como cristão, eu não deveria permanecer fazendo, que é a não reconciliação. Porque teve um episódio aqui com um parente meu, Uhum, né, que foi bem chato, sabe? Foi muito chato. Mas assim, cada um tem seu livre-arbítrio, tem as suas escolhas e a gente não sim, deve interferir nas escolhas de ninguém, sim, né? Como só Deus deve julgar, né? Acho que claro, isso é bem claro. claro para nós. E tipo, de novembro para cá, a gente se afastou, a gente não se falou mais. Só que eu, como cristão, cara, eu, como um seguidor de Jesus, eu deveria ter me reconciliado. Não deveria ter deixado eu chegar assim, nesse ponto de eu não, tipo, pô, praticamente 3, 4 meses sem falar com a pessoa, entendeu? Se o Espírito Santo está te incomodando nesse sentido, é porque isso vai ser importante para o seu próprio crescimento. Só que tem um detalhe importante. As pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Claro. Mas algumas pessoas acham que pelo fato dela estar tentando fazer a coisa certa, as coisas deveriam dar certas. Mas não. Se o Espírito Santo está te movendo a fazer isso, eu acho que você deve fazer. Pensei Só que muito não, nessa semana, sabe, cara? Tipo, só que muito, não muito, muito. espere que isso vai dar um retorno positivo. Porque nem Sim, com Cristo foi isso. Né? Você quer alguém que andou mais certo do que Jesus Cristo e mesmo assim o pessoal ainda quis matar ele? Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Talvez você chegue para ele ou você escreva, porque talvez ele não queira que você chegue nele, mas talvez você escreva alguma coisa e fale assim, olha, eu quero dizer que, não sei, tá? Eu quero dizer que eu errei ou que não errei, enfim. Mas eu quero dizer que eu quero pedir o seu perdão de alguma forma, e você sabe que forma que é. De novo, não quero entrar em detalhes aqui. Eu quero dizer que também da sua parte, eu não vou levar nenhuma mágoa, não vou levar nenhuma coisa, porque é, eu aprendi que ser cristão é amar e amar é ação, não é sentimento. Entende? Amar, as pessoas confundem amor com paixão. Cara, não tem nada a ver. O fato de eu fazer alguma coisa contra a minha vontade é amor. concordo, Entende? É concordo. amor. Cara, eu não gosto. Dá um exemplo, tá? Bem chulo, bem besta, bem ridículo, tá? Eu não gosto de chale em cima do sofá. Eu não gosto, eu acho horrível, cara. Eu acho, nossa, eu olho para aquilo e falo, mano, que coisa brega. A minha esposa adora. Toda porcaria de sofá tem um chale em cima. Tudo bem, porque eu a amo. Então, Esse, o meu esse exemplo é real? é real, é real, tá? Então, assim, eu estou ativamente, entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou ativamente fazendo algo ou deixando algo de que eu gosto, porque eu sei que ela gosta. Então, isso é amor. As pessoas acham que não, se você me ama, você tem que morrer de paixão pelo chale em cima do sofá. Senão você não me ama. Cara, não tem nada a ver. Agora, voltando ao assunto principal. Eu lembro muito a vez, esse fato, isso é um fato, tá? É de verdade.
Um cara tinha matado o filho de um cristão e foi preso. E foi condenado. E esse cara chegou lá, no dia da condenação, e falou o seguinte: olha, eu realmente queria agora te matar. Porque essa é a minha vontade, que justiça fosse feita, que você fosse morto agora. Eu queria fazer isso com minhas próprias mãos. Para você sentir a dor que eu estou sentindo pela perda de um filho. Mas Cristo disse que eu não podia fazer isso. Então eu, mesmo contra a minha vontade, eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo. E que, da minha parte, você está perdoado pelo que você fez. Isso não vai trazer o meu filho de volta. Caramba. Isso não vai fazer com que eu goste de você. Isso não vai fazer com que eu morra de amores por você. Mas vai me fazer com que eu me reconcilie com Deus. Porque ele estava vivendo uma mágoa. E aquela vingança e aquele sentimento. Então, cara, amor não é sentimento. Amor é ação. Então, quando eu falo... Por isso que quando eu amai uns aos outros... Não tem nada a ver com sentimento, cara. Isso é uma bobagem. Isso é uma besteirinha. O amar é, cara, você não merece, mas eu vou fazer uma coisa por você, porque Cristo fez algo muito maior por mim. Então eu vou fazer isso por você. Então, voltando a esse assunto que você falou, e não estou dizendo que a outra pessoa não mereça, ou que você merece, a ideia não é essa. Mas a ideia é que amar é ação. Então, quando você vai até a pessoa e você fala, olha, eu estou pedindo perdão, eu te perdoo, tá tudo certo. Essa é a ação. Não quer dizer que você vai ficar confortável, não quer dizer que a pessoa vai aceitar, não quer dizer que a pessoa vai ficar feliz, não quer dizer que vocês vão voltar a ser melhores amigos. Não, mas a ação foi feita. A partir daí, é com Deus. Entendi. Entende? A partir daí é Entendi. com Deus, cara. Não tá mais lá. Tira da sua mão esse peso. Não tá mais na tua mão. Agora, Deus, o Senhor sabe que essa pessoa me magoou, essa pessoa me fez mal. Eu estou fazendo a minha parte como cristão. E a minha parte como cristão que você me pediu é fazer isso. Estou fazendo. Enfim. Eu refletindo muito essa semana. Você tem noção, eu tava até bloqueado no Instagram da pessoa. E do nada, assim, tipo, eu rolando o Instagram, apareceu lá sugestões, fulano. Eu fui lá e segui. E ele me seguiu de volta. Eu falei, bom, é um sinal, pelo menos é um sinal, né? Mas tudo Uhum. bem. Só que eu refletindo, eu falei, cara, eu deveria falar. E eu também, eu confesso, cara, um pouco de orgulho da minha parte, sabe? E errado pra caramba, cara. E eu falei, pô, vou falar com ele, vou falar com ele. Não falei. Eu falei, ah, mano, talvez, né, eu não deva. Não deva. Só que eu fiquei pensando, falei, cara, eu como cristão eu tenho que ter o dom de reconciliar com as pessoas, né? Independente de qualquer coisa. Aí veio o exemplo de Jesus, que, pô, caramba, é, amou todo mundo. E eu pensando nisso, aí li um versículo que falava sobre reconciliação. Ontem na igreja, o pastor pregou lá uma palavra que falava também sobre reconciliação. Aí ontem eu lendo a Bíblia à noite também falava sobre reconciliação. Eu falei, cara, o Espírito Santo está querendo falar comigo de alguma forma sobre reconciliação. De alguma forma, não. De todas as formas ele tá Tipo falando. assim, só faltou ele aparecer, tipo com a jumentinha que apareceu lá pro cara, né? Falou, ai, É, tá, pô. Tipo, só faltou o enfeite que eu tenho aqui e falar, mano, reconcilia com o cara. Aí eu falei, cara, amanhã eu vou falar, vou trocar uma ideia com o Léo, vou ver o que ele acha. É isso. Eu acho que eu devo sim me reconciliar, até porque eu não tenho mágoa, sabe, Léo? Mas assim, no momento eu fiquei bem chateado, mas eu não deveria ter isso, entendeu? mas não importa, cara. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Você agora está na luz. Você agora está na luz. Então haja de acordo, Sim. sabe? E você pode até usar isso como argumento também, cara. Fala assim, cara, deixa eu te contar uma coisa.
Eu estou vindo aqui até porque eu estou querendo ser um cristão melhor. E talvez naquela época eu ainda não tenha a visão que eu tenho hoje. E eu quero me reconciliar, eu quero pedir perdão. Eu não estou querendo que nós voltemos a ter amizade. Isso o tempo vai dizer. Mas eu quero dizer que da minha parte, eu estou pedindo perdão e que eu te perdoo e você nem precisa pedir. Entende? Sim, Porque, cara, você vai colocar a cabeça no travesseiro, meu amigo. Cristo vai chegar e vai falar assim: bom garoto, deixa que a partir daqui eu me viro. E a gente sim, não precisa. Sabe quando ele fala assim que o fardo dele é leve? É porque é sim, pra gente colocar é pra gente colocar na mão dele essas coisas. Não é pra gente ficar carregando, cara. Eu lembro sim. de uma pessoa que falava assim, que eu não sei quantos anos ela estava brigada com o pai dela. Ah, com o pai dela, com o pai dela, o pai dela, o pai é uma desgraça, meu pai não sei o que, não sei o que, meu pai, né? E eu falei, cara, não faz isso, porque se o seu pai morrer e você não tiver pedido perdão, você vai carregar isso o resto da tua vida. A gente teve um exemplo muito bom, que foi com a mãe da Karina. Eu lembro, aquilo ali você me arrebentou. Ali, cara, eu até me arrepio, eu falo, cara. E hoje, toda vez que eu vou falar com alguém sobre perdão, eu falo Sim. desse exemplo. Cara, hoje em dia, a Karina, deixa eu ver, já tá ali, que ela não gosta que eu fale, mas eu vou falar. Ela não falava a minha mãe, ela chamava a fulana, tipo, a mãe, o nome da pela mãe. Só. Hoje, hoje eu tava conversando com ela, eu falei, pô, que colar legal, tu ganha da minha mãe. Nossa. Eu pensei, falei, caraca, que trabalho bem feito do Espírito Santo, cara. Espírito Santo não E, dá meio ponto, não, cara. Ele faz o negócio inteiro. e hoje, cara, eu fico feliz porque através de mim, Sim. também de você pelo estudo que a gente fez, e do Espírito Santo, cara, as duas, assim, hoje em dia uma frequenta a casa da outra, cara. Uma Louvado seja o nome de Deus, cara. quer reconciliação melhor? Também devia ter pensado nesse exemplo, reconciliação melhor que essa. Então, É mas esse é um tipo, exemplo que deu certo, né? E é sim, maravilhoso isso. Mas o ponto principal, mesmo que. E aí, não que estivesse. Não que esteja torcendo para que isso fosse assim, não é isso. não, Mas claro. né, não, mesmo que elas não tivessem voltado a se falar, o Espírito Santo tocou nela. E ela fez a Sim. parte dela. Então, da mesma forma, o Espírito Santo ele vai tocar em você. Eu não sei qual que vai ser o desfecho, você não sabe. Mas uma coisa é certa, isso vai nos reconciliar com Cristo, porque ele não quer que a gente fique carregando isso. Entende? Sim, sim. Beleza, maninha. Vamos fazer a oração pra gente terminar? Vamos sem maninho. A gente parou no meio, tá? Então a gente parou na pergunta 8 aqui. E aí falta o resto ainda, pergunta 9. E aí a finalização, porque agora ele vai terminar. A gente parou na unção e na morte de Cristo e nas 70 semanas. Tem o resto ainda pra gente terminar as 2.300. Tá bom? Beleza? Oremos. Maravilhoso, supremo Criador. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, muito obrigado pelo amor que o Senhor deu a nós. Teu único filho, que morreu na cruz, na data exata, cumprindo a profecia, o plano da salvação que tinha sido feito desde a fundação do mundo. O Senhor revelou a profetas, o Senhor revelou a nós. Pai, que isto cale fundo ao nosso coração, que nós Amém, Deus. possamos lembrar que o Senhor sabe o fim desde o começo. Não há tempo, não há dias, não há anos. O Senhor é eterno, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Humildemente, Pai, como pecadores que somos, pedimos a tua presença na nossa vida, pedimos a tua presença na vida do Lucas, de todas as pessoas que estão também estudando a tua palavra. Amém, Deus. Pai eterno, querido Criador, coloque o teu Espírito Santo ao nosso lado, que ele nos importune
para que possamos chegar cada dia mais perto de Ti. E que os nossos desejos, as nossas vontades sejam submetidos ao Teu nome. Porque nós sabemos que o Senhor quer só o melhor daqueles que o temem. Que os seus santos anjos nos protejam, Pai. Que os nossos passos sejam em direção a Ti. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu, maninho. Valeu, maninho. Beijo no coração. Até mais, cara. Beijo. Até mais. Obrigado, Léo. Tchau, tchau. Tamo junto.